Então, aqui eu terminei a 7ª carreira, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior, ó, tudo que eu fiz aqui no início da explicação da 7ª carreira, a colocação dos pontos. Aqui, ó, a partir da metade, né, para fazer o segundo módulo, eu repeti todos os pontos, tá? Então, é só você seguir as explicações que eu fiz aí, tá? Então, aqui no finalzinho, né, terminamos com os 4 pontos altos. E para a próxima carreira, já subi as 3 correntes, fiz mais 3 pontos altos. E adiantei também mais 3 quadradinhos vazio, cada um separado por 2 correntes, ó. Então, o cantinho da carreira de número 8, ela ficou assim. Agora aqui, pessoal, nós vamos ter que fazer 13 pontos altos. Então, olha, vamos colocando 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, um na base. Aqui também, olha, mais 2 pontos altos, um aqui na base. Então, aqui eu já fiquei, ó, com 3, 6, 7 pontos altos. Agora, eu vou completar aqui, ó, até dar 13. Olha, então, eu fiquei com os 13 pontos altos. Vou fazer agora 8 quadrados vazios, tá? Então, aqui a gente já faz 2 correntes, um ponto alto aqui, ó, no terceiro ponto de base. Sempre 2 correntes para os quadrados vazios neste trabalho. Então, até ficar 8, tá, pessoal? Quadradinhos vazios. Fiz os 8 quadradinhos vazios, agora nós vamos fazer uma sequenciazinha aqui de quadrado cheio, aqui é o primeiro, e depois quadrado vazio. Então, ó, 4 pontos altos, sempre 2 pontos aqui dentro do quadrado, 2 correntes a contar. 1, 2, 3, faz um ponto alto. E vamos fazer aqui mais total de 4 pontos, ó. De novo, 2 correntes. Vamos fazer aqui o quadrado vazio. E o próximo quadradinho aqui a gente preenche com 2 pontos alto dentro e um na base. Do lado oposto também vamos ter que fazer 8 quadrados vazios. Façam então 2 correntes e um ponto alto para fechar o quadrado. Até aqui eu tenho 7 quadradinhos, mais 2 correntes e conta aqui, ó, o terceiro ponto de base e faz o 8º quadradinho. E do lado oposto aqui também nós temos que colocar um total de 13 pontos altos. Até aqui eu fiquei com 7 pontos altos. Eu coloco 2 pontos altos aqui dentro, um na base. Aqui eu fiquei com 10 pontos, mais 2 pontos aqui dentro e um na base, aí eu fiquei com 13 pontos altos aqui, tá? Ó, então, desde o início, ó, nós estamos trabalhando assim. A estrela tá quase acabando, tá, pessoal? E o chifre do servo também a gente já praticamente terminou. Aqui já começa a cabeça dele, tá? E então, aqui a gente vai fazer quadradinhos vazios até a marcação aqui. Então, pessoal, aqui eu terminei de fazer os quadradinhos, eu fiz um pouquinho a mais aqui só para vocês terem melhor visualização. Então, até a marcação aqui, eu terminei aqui um módulo do nosso trabalho. Então, tudo que nós aprendemos aqui, ó, até a metade aqui, ó, do nosso trabalho, ó, com 3 quadradinhos vazios, aqui é a divisão, vocês vão fazer agora do outro lado, tá? Então, aqui, ó, do outro lado, a mesma coisa, 3 quadrados vazios, 13 pontos altos, eu já iniciei aqui para vocês terem melhor visualização. E a partir daqui, é só você ir olhando neste desenho aqui e repetindo aqui no segundo até o final, tá? Então, eu vou terminar o meu e daqui a pouquinho eu volto para a gente continuar. Então, aqui eu terminei a 8ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior aqui, a colocação dos pontos, do jeito que eu expliquei aqui o primeiro módulo. Aí vocês iriam repetir aqui no segundo desenho para quem está fazendo aí, né? Num pano tamanho 50 por 70, que dá para fazer os 2 desenhos, tá? Depois eu vou explicar para vocês aqui para tirar só um módulo para pôr num pano talvez de 40, 45 centímetros, aí dá para explicar aí para vocês, tá? Depois. E para a próxima carreira, eu já subi as 3 correntes, virei aqui o pano, já fiz mais 3 pontos altos, que é o cantinho de borda, e adiantei mais 3 quadrados
vazio aí. Então, ficou assim, ó, essa já é a 9ª carreira. Precisamos de mais um quadradinho, então é só fazer as 2 correntinhas e contar aqui, ó, o 3º ponto de base, fazer um ponto alto, e a partir deste ponto, nós vamos colocar 10. Então, aqui eu já tenho um, vou fazer o 2º ponto. Fiz 10 pontos alto. Gente, agora nós vamos fazer 10 quadrados vazio, tá? Então, vocês vão fazendo aqui todos os quadradinhos vazio. Aqui também, ó, em cima deste ponto aqui, nós vamos fazer um quadrado vazio e mais este aqui, para poder dar 10, tá? Então, é só fazer 2 correntes e ponto alto. Então, eu fiz aqui, ó, os 10 quadradinhos vazio. Vou fazer aqui, ó, a repetição destes pontos aqui de base. E do lado oposto, a gente também vai colocar os 10 quadrados vazios. Então, façam 2 correntes assim, ó, ponto alto, 2 correntes e ponto alto. E vão fazendo os quadradinhos até a gente ficar com 10 quadrados vazios. Eu fiz aqui, ó, os 10 quadradinhos vazios. Eu aproveitei aqui, pessoal, já adiantei 10 pontos altos, ó, igual deste lado aqui. Tá? Então, eu já fiz os 10 pontos alto, vou fazer 2 correntes agora, e aqui, ó, vamos fechar um quadrado vazio, e vamos fazendo os quadradinhos, sempre 2 correntes, e ponto alto. Aqui eu já dei uma adiantadinha, ó, nos quadradinhos, né, da divisão. Então, agora aqui, pessoal, olha, a gente tem que fazer um quadradinho aqui para começar, ó. Vamos fazer aqui 2 correntes, 3º ponto de base, a gente põe um ponto alto. A partir daqui, ó, vocês vão colocar os 10 pontos altos aqui e nós vamos seguir fazendo toda essa colocação de pontos aqui, ó, neste outro módulo aqui do nosso desenho, tá? Então, tudo que nós aprendemos a fazer neste desenho, vamos repetir no segundo e a gente já volta para poder continuar o trabalho. Então, eu finalizei aqui a 9ª carreira. Qualquer dúvida, só olhar o bloco anterior, a explicação, tá? Então, aqui foi a metade do trabalho que eu fiz sozinha e pedi para vocês fazerem o de vocês aí. E aqui no finalzinho, né, terminamos com os 4 quadrados vazios, ponto de borda, que são 4 pontos altos aqui na carreira de número 9. Para a carreira de número 10, já fiz 3 correntes, virei o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos, adiantei 4 quadradinhos vazios assim, e aqui eu preciso de mais um quadradinho. Então, ó, eu faço 2 correntes, conto o 3º ponto de base e coloco aqui um ponto alto. E aqui nós vamos ter que completar até ficarmos com 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, agora eu faço 2 correntes, ponto alto. Vamos ficar com 6 quadrados vazios aqui. Então, vou fazendo os 6 quadradinhos vazios. Fiz aqui, ó, meus 6 quadrados vazios, vou preencher este quadradinho aqui, com um total de 4 pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui 7 quadrados vazios, então, 2 correntes e ponto alto, 7 quadrados. Olha, quando tiver ponto alto de base assim, é só fazer as 2 correntes e colocar no 3º ponto de base aqui. Fiz meus 7 quadrados, vou fazer um quadradinho cheio agora. 2 pontos altos aqui dentro, na base. E vou fazer, pessoal, 6 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto, 6 quadrados. Olha, depois que eu fiz os 6 quadradinhos vazios, eu já aproveitei e adiantei aqui, ó, 7 pontos altos, tá? Que esse aqui já é o pescocinho do servo. Agora, aqui nós vamos caminhar para fazer quadradinhos vazios, tá? Então, eu vou fazer aqui tudo de quadradinho vazio e volto aqui para dar uma explicaçãozinha aqui no começo do próximo desenho, tá? Então, vou fazendo 2 correntes, ponto alto, para fazer aí os quadrados vazios. Então, aqui, pessoal, olha, depois dos 7 pontos altos, aqui eu fiquei com um total de 11 quadradinhos vazios, sendo que 1, 2, 3, 4, 5, aqui
o sexto é a metade do primeiro módulo aqui do nosso desenho, tá? Então, a partir desta divisão aqui, vocês já vão começar a repetir tudo aqui novamente, ó. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazios, igual aqui no começo. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazios, 7 pontos altos. Depois, vocês vão repetir toda essa sequência aqui que nós aprendemos agora no próximo desenho aqui, ó. Então, aqui eu já fiz, ó, os 7 pontos altos, igual aqui. Agora, eu vou repetir os 6 quadrados vazios aqui, depois os 4 pontos altos e assim por diante aqui no restante do desenho, tá? E aqui no finalzinho, ó, vai terminar com também, ó, igual aqui, como se fosse o final do trabalho. Vai terminar com 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazios e o cantinho de borda aqui no final, tá? Então, eu vou terminar o segundo módulo aqui e já volto. Então, aqui eu terminei a carreira de número 10, qualquer dúvida, só olhem na explicação do bloco anterior, aqui ó, já é a cabecinha do servo, aqui a estrelinha nós já terminamos ela, tá? E aqui é o outro servo, ó, um tá virado, né, de costas para o outro, aqui é a metade do trabalho, então aqui eu fiz, olha, o meu desenho aqui, e aí no finalzinho terminamos com 5 quadrados vazios, 4 pontos altos, igual o início. Aqui para a próxima carreira, que será de número 11, já fiz as 3 correntes, virei aqui o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos, que é o cantinho de borda, e adiantei aí, ó, mais 5 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Repetir também, pessoal, ó, os 7 pontos altos, tá? Nós vamos precisar aqui de mais 3 pontos para ficarmos com 10. Então, dentro do quadrado aqui, eu coloco mais 2 pontos altos e um na base. 2 correntes, vamos fazer 4 quadrados vazios, sempre 2 correntes e ponto alto. Fiz aqui os 4 quadradinhos vazios, o próximo aqui a gente preenche com 2 pontos altos, um na base. E agora, nós vamos fazer 9 quadrados vazios. Então, vão fazendo 2 correntes ponto alto e vão fazendo os quadradinhos até ficarmos com 9. Aqui, pessoal, olha, o 9º quadradinho, ele vai dar aqui, ó, no terceiro ponto de base, você fecha um ponto alto, aí já completa aqui, ó, mais 2 pontos altos dentro do quadrado e um aqui na base. E vão fazendo aí mais 4 quadradinhos vazios, 4. Então, aqui eu fiz 2 correntes, ponto alto para fechar o 4º quadradinho. Vamos ter que colocar também 10 pontos altos. Então, aqui primeiro eu coloco 2 pontos altos aqui dentro do quadrado. E aqui eu vou completar todos os pontos até eu ficar com 10 no total. Então, aqui, pessoal, depois que eu fiz os 10 pontos altos aqui, eu coloquei aqui um total de 11 quadradinhos vazios, tá? É igual eu falo para vocês. Aqui é a divisão do primeiro módulo do nosso desenho, que eu acabei de explicar para vocês. Aí, a partir dessa divisão para cá em diante, vocês vão repetir tudo que nós aprendemos lá no primeiro módulo. Então, ó, aqui eu tenho 5 quadrados vazios, é igualzinho aqui o início. 5 quadrados vazios, 10 pontos altos, 4 quadrados vazios. Aqui é a mesma coisa, ó, 10 pontos altos. Vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 quadrados vazios. O próximo aqui eu já vou preencher igual este aqui. Então, segue fazendo igual a primeira explicação aqui, tá? E vai fazer o segundo desenho aqui. Então, eu vou terminar o meu, já volto. Terminei, então, a carreira de número 11, conforme eu expliquei no bloco anterior, aqui o primeiro módulo do nosso desenho. Vocês aprenderam. Aqui é a divisão, aqui eu iniciei com vocês, depois para vocês terminarem aí de fazer o de vocês. Então, aqui no finalzinho, terminamos com os 10 pontos altos, 5 quadrados vazios, 4 pontos altos. Na carreira de número 12, já subi 3 correntes, virei o meu trabalho. Aqui, pessoal, eu já adiantei, né, o cantinho de borda com mais 3
pontos alto, repetir, ó, os 5 quadradinhos vazio, repetir também esses pontos de base, que são 10, ó, 3, 6, 9, 10. Pessoal, aqui, ó, nós vamos preencher tudo de pontos altos, sempre 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um aqui na base. E vamos preencher mais este aqui, ó. Então, vamos ficar aqui com um total de 25 pontos altos. Aqui já é o corpo do servo, então, sempre aqui, ó, dentro do quadradinho, vocês coloquem, ó, 2 pontos altos, tá? Não tem erro, só colocar os 2 pontos altos aqui e um na base. E vão preenchendo assim até este último ponto de base, para a gente ficar com 25 pontos altos. Olha, fiz os 25 pontos altos. Agora, eu vou fazer 9 quadrados vazio. Então, 2 correntes e ponto alto para fazer o quadrado vazio. 9 quadradinhos, tá, pessoal? Então, aqui eu fiz os 9 quadrados vazio. Deste lado aqui, pessoal, mesma coisa. A gente tem que pôr os 25 pontos altos para poder fazer o corpo do outro servo, ó. Já tá formando aqui, ó. Aqui são os chifres. Aqui é a cabecinha, o pescoço, e agora aqui é o corpinho. Então, aqui nós vamos também colocar 25 pontos altos. Então, dentro do quadrado, 2 pontos altos e um ponto na base, tá? Vamos fazer 25 pontos altos para o segundo servo. Então, é só colocar assim, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Então, aqui eu coloquei um total de 9 quadrados vazio. Fiz aqui, ó, os 25 pontos altos, que é do corpinho do outro servo. E aqui, pessoal, eu já repeti novamente os 11 quadrados vazio, tá bom? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui já é a metade, ó, do nosso padrão aqui, né? Do nosso gráfico de desenho. E a partir do outro lado, ó, 5 quadrados vazio, aqui é a metade. Então, aqui eu também tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazio. E a partir daqui, vocês vão colocar os 25 pontos altos, né? Para poder fazer igual o corpinho desse servo aqui. Depois, vão repetir os 9 quadradinhos vazios aqui no meio. Vão fazer o outro corpo aqui do servo com mais 25 pontos altos e vai finalizar lá com os 5 quadrados vazios, cantinho de borda, tá, gente? Então, é só repetir isso aqui que nós acabamos de fazer neste outro desenho aqui. Aqui até comecei a fazer o corpinho dele, vou completar esses quadradinhos e aqui, ó, estes pontos de base, tá bom? Então, eu vou fazer o meu, já mostro para vocês. Então, aqui eu terminei de fazer a carreira de número 12, conforme expliquei para vocês. Aqui é um servo, aqui é o outro, eles estão de costas um para o outro. Aqui é a divisão com 11 quadradinhos vazios e aqui é a repetição do primeiro gráfico aí, né, do nosso trabalho. Então, aqui no finalzinho também, ó, terminamos com 5 quadrados vazios e 4 pontos altos. Na carreira de número 13, pessoal, aqui o início eu repeti tudo, tá? Ó, os 4 pontos altos aqui de borda, os 5 quadrados vazios e aqui eu repeti novamente os 25 pontos altos aqui. Nós vamos ficar aqui, ó, preenchendo este último quadradinho com 28 pontos altos. Então, dentro do quadrado, vocês coloquem 2 pontos altos. Coloquem assim 2 pontos altos e um na base aqui. Ó, então, ficamos assim com o nosso trabalho. Vamos fazer agora 7 quadrados vazios. Então, 2 correntes e põe o ponto alto aqui. E vai fazendo assim até ficarmos com 7 quadrados vazios. Fiz aqui, então, olha, os 7 quadradinhos vazios. Agora aqui, pessoal, nós vamos ter que fazer também, ó, os 28 pontos altos. Como ele tá de costa, né, para o outro servo, primeiro a gente tem que preencher, ó, este quadradinho aqui de base.
coloca aqui, né, um ponto alto, ó, então ficou assim o trabalho. Agora sim, completando todos esses pontos, vão dar 28 pontos altos. Então, vão fazendo aí de vocês os 28 pontos altos para a gente poder continuar o trabalho. Então, aqui eu terminei a carreira de número 13, ó, 4 pontos altos no início, ponto de borda, 5 quadrados vazio, aqui 28 pontos altos. Aí, aqui entre os servos aqui, nós ficamos com 7 quadrados vazio, aqui 28 pontos altos. Aqui eu tenho 11 quadradinhos vazio aqui na divisão. E aqui eu acabei já terminando de fazer o outro módulo com os 28 pontos altos do servo. Aqui 7 quadrados vazio, aqui o outro servo também com 28 pontos altos. E repeti os 5 quadradinhos vazio e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, que já vai ser a de número 14, a gente vai ter que fazer aqui, né, o cantinho de borda, depois da vira aqui com as 3 correntes, né, repete aqui um total de 4 pontos altos e faz 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui, pessoal, nós vamos ter que colocar quadradinhos cheios aqui, ó, nos 2 primeiros quadrados de base. Então, ó, 2 pontos altos aqui dentro, um na base, 2 pontos altos aqui dentro do quadradinho vazio de base e um aqui neste ponto de base. Então, só aqui nós ficamos com 7 pontos altos. Agora, pessoal, nós temos que fazer um total de 34 pontos altos. Então, nós vamos preencher todos esses pontos aqui de base, ó, até o último aqui, mais esse 7 aqui vai dar 34 pontos alto aí, tá bom? Então, vão fazendo de vocês, ó, só ir colocando ponto alto sobre ponto alto, até ficarmos com os 34 pontinhos aí que nós precisamos para poder fazer o corpinho do servo, tá bom? Aí, depois é só repetir aqui, ó, os 7 quadrados vazios, vocês repetem aí os 7 quadrados vazios. Aqui repete todos os pontos de base e vão preencher esses 2 quadradinhos aqui, né, para poder dar também 34 pontos alto. 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base, 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base, tá? Então, é só isso aqui que nós vamos fazer na carreira de número 14. Aí, vão fazendo de vocês, daqui a pouco eu volto e mostro. Então, aqui eu terminei a carreira de número 14, ó, fiquei com 4 pontos no começo, 3 quadrados vazios, aqui eu tenho 34 pontos alto aí. Fiquei aqui com 7 quadrados vazios de separação, aqui 34 pontos alto. Aqui é a divisão, né, de um padrão aqui de um gráfico para o outro. Aqui eu fiquei com 2, 4, 6, 7 quadrados vazios, igual eu expliquei para vocês. Depois que vocês colocaram ponto alto sobre ponto alto, aqui, né, no servo que ele tá ao contrário, é só colocar 2 pontos altos dentro do quadrado na base, 2 pontos altos dentro do quadrado na base. Aqui eu tenho 7 quadrados vazios e aqui, ó, já é repetição deste primeiro desenho aqui, tá? Dos 34 pontos alto, aqui 7 quadrados vazios, aqui 34 pontos alto e o final 3 quadrados vazios e 4 pontos alto. Para a próxima carreira, que já vai ser a de número 15, eu já fiz as 3 correntes, virei aqui o meu trabalho, já adiantei aí mais 3 pontos altos, que é o canto de borda, e também já fiz, pessoal, 3 quadrados vazios, né? Repeti aí, ó, cada um separado por 2 correntes. Então, ele ficou assim. Agora, aqui, nós vamos fazer mais 3 pontos altos, para poder totalizar 4, né? Com aquele primeiro ponto ali, olha. Então, ficamos assim, 2 correntes, conta aqui 1, 2, 3, põe aqui no terceiro ponto de base um ponto alto, mais 2 correntes, 1, 2, 3, contou o terceiro ponto de base, coloca aí mais um ponto alto. Ficamos com 2
quadrados vazios. Agora, contando com este ponto, a gente vai ter que completar até ficar com 10 pontos altos. Aqui eu já tenho 2. Fiz aqui 10 pontos altos, vou fazer aqui 2 quadrados vazios. Então, eu faço 2 correntes, conto aqui, ó. 1, 2, 3, coloco um ponto alto. Mais 2 correntes, vou contar, ó. 1, 2, 3, coloco mais um ponto alto. E aqui, ó, vão dar um total de 10 pontos altos, tá? Então, é só completar esses pontos aí. Fiz aqui, pessoal, os 10 pontos altos, ó, então ficou assim. Agora, eu vou fazer a repetição dos 7 quadradinhos vazios, tá? Então, é só fazer 2 correntes e ponto alto. Então, aqui, pessoal, olha, eu fiz os 7 quadrados vazios e aqui eu já coloquei os 10 pontos altos, tá? Que seria este aqui, né, lá no lado oposto. Então, depois dos 10 pontos altos, também tenho que fazer 7 quadrados vazios, tá? A finalização de um servo para o outro aqui, ele é um pouquinho diferente, um desenho do outro. Então, aqui nós vamos ficar agora com 7 quadradinhos vazios. Então, aqui, ó, eu faço 2 correntes, conto aqui o terceiro ponto de base, ponho um ponto alto, conto aqui, ó, faço 2 correntes, conto o terceiro ponto de base, faço um ponto alto, 2 correntes, conto aqui, ó, o terceiro ponto de base, faço mais um ponto alto, ó, 2 correntes, conto 1, 2, 3, e aqui mais um ponto alto, 2 correntes, aqui terceiro ponto de base, um ponto alto, 1, 2, 3, conta aqui. Então, até agora eu fiquei com 2, 4, 6. Vamos fazer aqui, ó, o último quadradinho, ó, no terceiro ponto de base, coloquei aí um ponto alto, ó, então ele ficou assim. Agora, vamos fazer aqui 4 pontos altos, aqui eu já tenho um. Completa aqui o restante dos pontos, né? E aqui 2 correntes, e aqui nós vamos fazer os quadradinhos vazios. Então, deixa eu só abrir aqui um pouquinho, ó. Então, ó, um servo do outro aqui, eles estão de costas um para o outro, então eles têm uma diferença, ó, desse para esse, tá, pessoal? Então, prestem atenção. Então, vocês vão fazer agora esta sequência aqui da carreira de número 15, certo? Vão fazer aí um total de 7 quadradinhos vazios aqui. E depois vocês vão repetir a partir deste servo aqui, né? Neste primeiro aqui. E o segundo servo, que é este aqui, ó. Vocês vão repetir esta sequência aqui que nós fizemos, tá bom? Então, preste atenção neste momento. Eu vou fazer o meu aqui e já volto e mostro ele por inteiro e a gente conta aí os pontos tudo direitinho para não ficar dúvida, tá? Ó. Terminei então a carreira de número 15, aqui no início ficamos com 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, aqui 10 pontos altos, 2 quadrados vazios, 10 pontos altos. Aqui ficamos com 7 quadradinhos vazios, depois colocamos mais 10 pontos altos, aqui ficamos com 7 também quadrados vazios e 4 pontos altos. Aqui eu fiquei com 1, 2, 3, até aqui a divisão, 4 quadradinhos, mais 5, 6, 7 quadradinhos. Aqui é só para vocês saberem um módulo e o outro módulo. Daí aqui já começa o outro servo com os 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, 10 pontos altos, 2 quadrados vazios e 10 pontos altos. Fiquei aqui com 7 quadrados vazios, 10 pontos altos. Aqui eu tenho 7 quadradinhos vazios, cada quadradinho, pessoal, é separado por 2 correntes, tá? E 4 pontos altos. A finalização aqui, 3 quadrados vazios e 4 pontos altos, isso na carreira de número 15. Aí, como eu pedi para vocês no bloco anterior, só prestar atenção, né? Porque a finalização de um servo para o outro aqui, apesar deles estarem de costas um para o outro, é diferente, tá? A terminação desse para esse. E no segundo módulo, vocês vão repetir a mesma coisa, o primeiro e o segundo. Para a próxima carreira, que já é a de número 16, eu já fiz as 3 correntes, virei aqui o meu pano.
Aí aqui eu adiantei o cantinho de borda com mais 3 pontos altos, fiz 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui eu fiquei com 4 pontos altos, 7 quadrados vazios. Eu tenho que fazer aqui mais um quadradinho, então eu faço 2 correntes, conto 1, 2, 3 e coloco um ponto alto. Aí nós vamos ficar aí com um total de 8 quadrados. A partir desse ponto aqui, pessoal, em diante, nós temos que fazer agora 10 pontos altos, tá? Então, é só ir fazendo os 10 pontos. Até aqui eu fiquei com 7 pontos, aí eu completo mais 2 aqui dentro deste quadrado e um na base. Agora sim, eu fiquei com 10 pontos altos, ó. Então, nós estamos já próximos de finalizar o desenho aí do nosso barrado. Agora vamos fazer um total de 5 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Cheguei aqui no meu 5º quadradinho, gente. Agora tenho que fazer 2 pontos altos aqui no próximo quadrado de base, completar o restante aqui até a gente ficar com 10 pontos altos também. Então, olha, ele ficou assim por enquanto. Agora, a gente vai fazer até ficar com 10 pontos altos. Depois, a gente faz 8 quadradinhos vazios, tá? Ó, depois que eu terminei os 10 pontos altos, eu faço aqui, ó, 2 correntes, fecho um quadrado vazio e a partir daqui a gente faz mais 7 quadradinhos, né, para totalizar com este aqui 8. Olha, cheguei aqui em cima dos pontos altos de base. Então, você faz 2 correntes e vai contar aqui, ó, o terceiro ponto de base, faz um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, faz um ponto alto, 2 correntes, e aqui a gente já fecha mais um ponto alto aqui. Vamos fazendo aqui mais alguns quadrados. Vou contar aqui para ver quantos que já tem. 2, 4, 6, 8. Ó, já fiz os 8 quadradinhos vazios. Agora aqui, pessoal, ó, vamos colocar os 4 pontos altos. Repetir todos esses quadradinhos de base, tá? É só repetir aqui, ó, os 4 pontos altos. Já tem um aqui pronto. Faz todos os quadradinhos aqui, que são 7. E a partir deste servo aqui, vocês já vão repetir este aqui, ó, igualzinho, tá? E depois vão fazer a sequência do próximo servo aí eu já volto e mostro para vocês em detalhes. Então, aqui a carreira 16, eu expliquei aqui a colocação dos pontos, foram 4 pontos altos aqui de borda, 3 quadrados vazios e 4 pontos altos, aqui já é a patinha do servo. Aqui ficamos com 2, 4, 6, 8 quadrados vazios e aqui 10 pontos altos. Aqui ficamos com 5 quadrados vazios, 10 pontos altos e aqui 2, 4, 6, 8 quadrados vazios e aqui 4 pontos altos. Então, a partir daqui eu pedi para vocês, né, completarem o restante dos pontos, fazerem aqui um total de 2, 4, 6, 7 quadrados vazios e aqui gera a repetição aqui do primeiro servo, que são os 4 pontos altos, 8 quadrados vazios, 10 pontos altos, aqui 5 quadrados vazios, aqui 10 pontos altos, aqui 8 quadrados vazios, 4 pontos altos, 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Isso na carreira de número 16. Aqui, pessoal, a carreira de número 17, já subam as 3 correntes, vira o trabalho, já façam aí mais 3 pontos altos, para fazer o cantinho de borda. Aqui eu dei uma adiantada, porque era mais repetição. Agora, aqui você completa, né, com mais 3 quadrados vazios, 4 pontos altos, e aqui nós ficamos com 2, 4, 6, 8 quadradinhos vazios. Precisamos de mais 2 quadradinhos aqui. É só fazer as 2 correntes e contar o terceiro ponto de base aqui, ó. E faz um ponto alto. 2 correntes, conta o terceiro ponto de base, já faz um ponto alto. Aqui a gente coloca mais 3 pontos altos, assim, que é a patinha traseira aqui do nosso servo. Agora a gente faz os 5 quadradinhos vazios normalmente, 2 correntes ponto alto.
Depois dos 5 quadradinhos, eu já fiz aqui mais 4 pontos altos, que é a patinha traseira do servo, do segundo servo. E agora aqui a gente também tem que fazer 10 quadrados vazios. Então, ó, 2 correntes aqui em cima dos pontos de base, é só contar o terceiro ponto de base, faz um ponto alto, 2 correntes. Aqui fecha um ponto alto e a partir daqui é só fazer um total de 10 quadrados vazio. Fiz aqui os 10 quadradinhos vazio, agora eu vou fazer a patinha aqui, dianteira do servo, com mais 4 pontos altos. Então, pessoal, olha, o primeiro módulo ficou assim, que nós aprendemos agora a distribuição dos pontos, tá? E aqui vocês vão repetir todos os quadradinhos vazios, que são 7, e vão fazer aqui no primeiro servo, ó, os 4 pontos altos, 10 quadrados vazios, 4 pontos altos, vocês vão fazer aqui no primeiro servo, e depois aqui vão fazer no segundo servo, que é este aqui, ó. Primeiro os 4 pontos altos, vocês vão fazer aqui, depois os 10 quadradinhos vazios, completa aqui os 4 pontos altos, e faz aqui 3 quadrados vazios e 4 pontos altos, tá? Isso na carreira de número 17 que nós estamos trabalhando. É só fazer igualzinho que eu acabei de explicar aqui, ó, neste gráfico aqui dos servos, tá bom? Então, aqui, pessoal, eu já terminei a carreira de número 17. Conforme eu expliquei para vocês, ó, ficamos com 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, 4 pontos altos. Aqui eu fiquei com 10 quadrados vazios, tá? E aqui a 4 pontos altos é a patinha do servo. Aqui na divisão de um servo para o outro, 5 quadrados vazios, 4 pontos altos. Aqui também 10 quadrados vazios, 4 pontos altos. Aqui na divisão fizemos 7 pontos altos. Eu adiantei aqui, pessoal, a carreira de número 18, já vou explicar para vocês. Então, ó, aqui eu fui repetindo tudo que eu expliquei lá no primeiro módulo para vocês, tá? Ó, é esta carreira de baixo aqui, tá? No finalzinho aqui, 3 quadrados vazios, 4 pontos altos. Então, esta é a finalização da carreira de número 17. Subi aqui 3 correntes, virei o trabalho, já estamos aqui na carreira de número 18. Já fiz o meu cantinho de borda, que são os 4 pontos altos. Aqui, pessoal, olha, eu fiz 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. O quarto quadradinho aqui, eu fiz 2 correntinhas e só fechei ele aqui, ó, no último ponto de base. Depois, coloquei mais 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, um na base. Depois, eu fiz 2, 4, 6, 8, 9 quadradinhos vazio aí. E aqui mais 4 pontos altos no primeiro servo. Aqui eu repeti os 5 quadradinhos vazio, isso na carreira de número 18, tá, pessoal? Ó, 5 quadrados vazio, 4 pontos altos. Aqui também, ó, eu tenho, ó, 2, 4, 6, 8, 9 quadrados vazio. Aqui dentro do quadradinho eu coloquei 2 pontos altos, um na base. Aqui eu fiz 2 correntes e fechei aqui, ó, no último ponto de base, um quadrado vazio. A partir daqui agora, gente, é só repetir, ó, os quadradinhos aqui de base, ó, vai ficar contando com esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui, ó, nós vamos fechar um quadrado também, tá? Eu vou fazer aqui um pouquinho com vocês, só o comecinho aqui deste primeiro servo. Então, aqui é só continuar fazendo 2 correntes ponto alto. As 2 correntinhas aqui, ponto alto. E chegando aqui, ó, é só fazer 2 correntes e fecha aqui um quadrado vazio. E aqui a gente continua, coloca o primeiro total de 4 pontos alto. Então, ó, ficou assim, ó. Então, esse servo aqui, ó, é o primeiro aqui, ó, que vocês vão copiar, tá? É só fazer toda essa sequência aqui, que eu acabei de explicar para vocês.
para repetirem aqui no segundo módulo aqui do nosso desenho, tá? Então, eu vou fazer o meu, daqui a pouco eu mostro ele por inteiro para vocês. Aqui, pessoal, eu terminei, então, a carreira de número 18, conforme eu expliquei no bloco anterior, a colocação aqui, ó, da carreira, os pontos, tá bom, ó? É só observar direitinho como foi colocado. Aqui eu já adiantei um pouco a carreira de número 19, que praticamente é quadradinho, vou explicar já já para vocês. Então, aqui, olha, é a carreira aqui de baixo, a penúltima. Então, eu fui fazendo aqui a carreira de número 18 até o final. E aqui terminamos com os 4 pontos altos. Agora, para a carreira de número 19, já subi 3 correntes, virei o pano. Aqui, pessoal, olha, nós fizemos 4 pontos altos, que é o ponto de borda. Aqui nós temos um total de 15 quadrados vazios, tá? Ó, 3, 6, 9, 12, 15. Quando tiver ponto aqui, ó, alto, né, de base, é só fazer 2 correntes e colocar o ponto alto no último ponto de base. Aqui é a mesma coisa, ó. Fechei aqui, ó, 2 correntes e fechei um ponto alto aqui, depois completei mais 2 pontos altos dentro desse quadrado na base, tá? Então, aqui praticamente a gente já finalizou os servos. Aqui eu fiquei com 3 quadrados vazios, aqui é o outro servo. Aqui são os 4 pontos altos, sempre 2 dentro do quadrado aqui, tá, pessoal? E aqui eu fui fazendo os quadradinhos vazios, tá? Então, você faz os quadradinhos vazios aqui, ó, já até passei da metade aqui, ó, da marcação, né, do primeiro módulo. Então, aqui a gente vai continuando a fazer, eu vou fazer aqui com vocês, porque a gente vai colocar mesmo os quadradinhos cheios, é aqui e aqui só, tá? O resto é tudo quadradinho. Eu vou fazer mais um pouquinho aqui e já volto pra gente poder fazer junto ali, né? Aqueles quadradinhos cheios, ó. E aqui é só fazer, ó, 2 correntes e pôr um ponto alto aqui no terceiro ponto de base. Olha, então aqui deram 31 quadradinhos vazios, tá? Total, ó, daqui até aqui, ó. E essa carreira, a única diferença é o finalzinho da patinha, ó. Aqui você coloca 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base, faz 2 correntes, faz 3 quadrados vazios. Cada quadradinho aí é separado por 2 correntes. E aqui, olha, é a outra patinha do servo, é como se eles estivessem assim, levantando, né? Olha, então ficou assim, ó, mesmo jeitinho que eu fiz aqui, eu repeti aqui, ó. Agora aqui, gente, é só fazer tudo de quadradinho aqui, ó. Tá? Vai dar, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 quadradinhos e aqui os 4 pontos altos, tá? E a próxima carreira, gente, é só quadradinho vazio, tá? Eu já vou voltar com ela quase prontinha, porque você vira os 4 pontos altos e já faz tudo de quadradinho vazio. Eu já volto e mostro aí pra vocês. Então, eu finalizei a carreira de número 19, tá? Conforme eu expliquei pra vocês no bloco anterior, aqui a colocação dos quadradinhos. Só aqui que nós fizemos 4 pontos altos, 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. O resto aqui foi tudo de quadradinho. Aqui no segundo módulo do desenho também, ó, colocamos, né, as patinhas aqui, traseiras do servo. E assim, depois eu completei com um total de 15 quadrados vazios aqui, 4 pontos altos. Igual eu tinha mencionado, aqui a gente faz as 3 correntes, vira o trabalho. Aqui já é a carreira de número 20, aliás, né, carreira de número 20. E era só quadradinho vazio, pessoal. Depois que eu fiz o cantinho de borda, eu fui fazendo quadradinho de 2 correntes, ponto alto. Ó, aqui é a mesma coisa, 2 correntes, terceiro ponto de base e um ponto alto. Então, assim, eu vou continuar fazendo a carreira de número 20, tá? Aqui, este marcador eu não preciso mais, porque a próxima carreira já é de finalização, então eu já vou tirar ele. E assim eu vou terminar aqui, tá, gente? De fazer os quadradinhos vazios. A próxima carreira
ela já vai ser a de número 21 e 22, que nós vamos fazer a carreira única, tá bom? Então, só seguir fazendo aí os seus quadrados. Finalizado, então, aqui, ó, a carreira de número 20, só de quadradinhos vazio. Para a próxima carreira, aqui eu já subi as 3 correntes, virei aqui o trabalho. E aqui, pessoal, nós vamos completar com mais 3 pontos altos. Então, assim, ó, o cantinho de borda que nós ficamos. Agora, eu faço aqui 4 correntes. Assim, dou uma leve viradinha aqui, ó. E no último aqui, no caso, ponto de base, ó, eu vou fazer um ponto baixo aqui. Introduz a agulha dentro do ponto, faz um ponto baixo, faz uma corrente, vira aqui, ó, novamente o trabalho para frente, e aqui dentro você coloca 8 pontos altos. Aqui eu já tenho 2. Olha, coloquei 8 pontos altos aqui dentro desta argolinha que se formou, tá, pessoal? 8 pontos altos. Agora eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto aqui dentro deste ponto de base. Vou fazer mais 2 aqui dentro do quadradinho e um aqui na base. Ó. Aí eu faço 1, 2, 3, 4 correntes, dou uma leve viradinha assim, ó. E bem aqui, ó, no último ponto, no caso o 8º ponto, né? Destes 8 aqui, ó, o último 8º aqui, você introduz a agulha assim, ó, de baixo para cima, faz aqui, ó, um ponto baixo, uma corrente, vira aqui de novo, trabalho para frente, ó, e vai fazer agora aqui, de novo, 8 pontos altos, ó. Então, aqui eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro. Ó, fiz o meu 8º ponto aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar um pouquinho dessa luz. Aí, agora aqui, ó, vou só vir no próximo ponto de base. Fecha aqui, ó, um ponto alto no ponto de base. Coloca 2 pontos altos dentro aqui do quadrado. E um aqui na base. Aí, eu tenho que fazer agora 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aí, eu só dou uma leve viradinha assim, ó, no trabalho, né? Que ele tá no comecinho aqui do pano ainda. Aí, eu pego a agulha aqui, ó, de baixo pra cima, no último ponto, ó. Eu introduzo, ó, de baixo pra cima, ó, laço a linha aqui, ó. E faço um ponto baixo, uma corrente. Aí, ó, eu viro para frente aqui de novo, e dentro desta argolinha eu vou colocar 8 pontos altos, ó. Aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro, e vai fazendo até dar 8. Ó, fiz meu 8º ponto aqui, vou acabar de fechar ele. Aí, aqui de novo, ó, eu pego neste último ponto de base aqui, faço um ponto alto aqui em cima dele, 2 aqui dentro do quadrado e um aqui na base. 1, 2, 3, 4 correntes, ó, dou uma leve viradinha aqui no trabalho. E aqui, ó, no último ponto eu introduzo aqui, ó, a agulha. Trago a linha aqui pra frente, ó, fico com 2 laçadinhas, aí eu tiro um ponto baixo. Uma corrente, viro aqui o pano para frente de novo e faço 8 pontos altos. Então, aqui, pessoal, eu fiz os 8 pontos altos aqui, certo? Agora eu vou fazer mais um fechamento aqui com vocês, eu coloquei na mesa aqui esticadinho para vocês observarem. Então, depois dos 8 pontos altos, eu faço aqui, ó, um ponto alto neste ponto de base. Então, aqui é só completar mais 2 pontos aqui dentro e um na base. Terminei os 4 pontos, é 4 correntes agora. Aí, você dá uma leve viradinha assim, ó, no trabalho. E neste último ponto aqui, ó, você introduz a agulha, ó. De baixo pra cima, traz a linha aqui, ó.
para trás e faz um ponto baixo. Uma corrente, aí já vira aqui e já começa a colocar os 8 pontos altos. Então, gente, eu vou continuar aqui a fazer o meu ponto de acabamento, tá? Que já é carreira única, né? Dessa finalização. Então, eu vou terminar o meu aqui. Quando eu voltar, eu já venho ali no finalzinho para a gente poder finalizar junto, tá bom? E, pessoal, qualquer dúvida, volta aqui no início da explicaçãozinha que eu dei aqui, ó, da colocação dos pontos, né, de carreira única, que vai dar certinho aí o trabalho de vocês, tá bom? Então, eu vou fazer o meu, já volto aí pra gente terminar junto. Bom, pessoal, então aqui eu terminei de fazer a carreira única, né? Eu expliquei para vocês no bloco anterior, aí eu fui fazendo a minha aqui. Então, assim ficaram os servos aqui é uma estrelinha no meio também, né? Completando aí todo o desenho. Então, assim, olha, eu fui fazendo. Aí aqui, ó, depois dos 8 pontos altos que eu fiz aqui dentro desta argolinha, nós vamos fazer aqui também, ó, o pontinho de borda. São os 4 pontos altos. Vou fazer o último aqui, ó, ponto alto. E aqui a gente faz as 4 correntes, né, para poder terminar, ó, dar uma leve viradinha aqui no trabalho, no que virou, ó, neste último ponto de base aqui, eu introduzo a agulha de baixo para cima, trago aqui a linha para trás para fechar um ponto baixo, ó. Faz uma corrente, vira aqui novamente para frente aqui do trabalho. E aqui, gente, nós vamos fazer 8 pontos altos, ó. Aqui eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o 8º ponto alto aqui, ó, tá? Aí, para fechar, a gente vai fechar aqui, ó, dentro dele mesmo, ó. Você introduz a agulha aqui dentro, ó, laça o fio, faz aqui, ó, um ponto baixíssimo, ó, passa por dentro assim, ponto baixíssimo, tá? Aí, só para dar mais uma segurança, ó, introduz a agulha aqui no ponto de base, faz uma correntinha, né, tipo um ponto baixo, ó, deixa eu refazer aqui de novo. Então, depois do ponto baixíssimo ali, que nós fizemos, ó, eu introduzo aqui, ó, a agulha dentro do ponto, ó, ficou 2 argolinhas, aí eu fecho elas aqui, ó, dou mais uma correntinha, alongo o fio e corta, tá, pessoal? É só mesmo pra segurar aí o ponto pra não abrir, né? Então, aqui a gente já cortou a linha, depois é só passar esse fio aqui, ó, por detrás dos pontos, vai passando ele até embaixo, assim, não tira muito curtinho não, porque essas coisas a gente põe na máquina para lavar, né, e às vezes pode soltar, então faz bem comprido aqui o acabamento. Então, pessoal, este seria o barradinho que eu queria trazer, ainda natalino. Este é o último para este ano de 2022, tá? Para a gente poder encerrar aí os trabalhos de barrados de Natal. Espero muito que vocês tenham gostado e se gostou, deixa aquele like aí pro canal, aquele joinha para fortalecer aí, né, o crescimento do mesmo. E se você gostou, também, além de deixar o seu like, faça a sua inscrição aí no canal, deixa lá o seu sino bem cheinho, aquela cor pintadinha escura, que aí você vai ficar recebendo notificação de vídeo quando eu postar no YouTube, tá, gente? E lá no Instagram, Eliane Prado03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!